Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele programa no qual, em geral, a gente fala sobre tecnologia. E hoje a gente vai falar de uma história que nasce dentro das redes sociais para ganhar o mundo. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está Cora Rona, minha queridíssima amiga. Cora, que assunto é esse que nasceu nas redes sociais sobre o qual a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre o machismo e sobre a dimensão do machismo. E nós vamos conversar com a nossa amiga Cristina Fibe, que escreveu um livro baseado num caso assustador. Pois é, a Cris, nossa amiga, também jornalista, ela é autora de João de Deus, O Abuso da Fé, que conta a história do médium de Goiás, João de Deus, que descobriu-se... É o responsável pelo maior crime sexual da história, ao menos documentado da história do Brasil, pelo número de vítimas. Talvez do mundo. Evidentemente, essa história está diretamente relacionada ao machismo demonstrado por um certo deputado estadual, uma história sobre a qual a gente já falou, é daquele programa que nasce essa história, e eu não quero ficar enrolando vocês mais. Vem com a gente, que a Cris tem muito o que falar. Cristina Fibe, há quanto tempo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para a conversa. Obrigada a você. Quanto tempo os dois, Cora e Pedro, com quem eu já cruzei por aí na redação. E obrigada pelo convite. Me insinuei, me convidei um pouquinho, porque quis entrar nesse debate. Acho um debate importante. Vejo vocês, vi a última conversa de vocês sobre o fatídico episódio do deputado na fronteira da Ucrânia, e fiquei com vontade de conversar mais mesmo. Acho que estamos aqui do mesmo lado, conversando sobre aquela atrocidade. Cris, você por conta do João de Deus, O Abuso da Fé, seu livro, eu acho que você se tornou uma autoridade mesmo nesse assunto, então faz todo sentido a gente continuar essa conversa com você. Cora, você quer começar? Pois é, a Cris discorda da minha colocação em relação ao Mamãe Falei. Quando eu digo que o que ele fez está para lá de machista. Quer dizer, acho que machista não define. A Cris acha que é... Quer dizer, eu digo que é desumano, que para além de machista é uma coisa tão ofensiva que é desumana. Mas a Cris acha que as duas coisas se misturam, né, Cris? Exato, Cora. E por isso que eu comecei falando, estamos do mesmo lado. Eu discordo respeitosamente de você nesse ponto, mas, no fundo, é isso, é o tamanho da barbárie e como a gente a nomeia, né? É uma barbárie mesmo, é um negócio que é de difícil compreensão e alcance para nossas mentes, assim, o que aquele sujeito falou. Mas eu acho, sim, que o machismo é desumano em si, no sentido de que você objetificar uma mulher, ou seja, tratá-la como um pedaço de carne no nosso dia a dia popular, assim, né? No nosso dia a dia de todas as mulheres aqui, enfim, que andam na rua e são cantadas ou levam buzinada, ou o sujeito está passando, você está de bicicleta e o sujeito passa a mão em você. Esse tratamento que nos vê como objetos e como pedaços de carne ambulantes, e que também nos desqualificam o nosso discurso, também nos silenciam, nos deslegitimam, nos tiram dos espaços de poder. Então, quer dizer, eu vejo uma escalada que vai desde esse você é gostosa, que foi a aspa ali especificamente da qual eu discordei, você falava que né, não é tão grave, de fato, não é tão grave quanto o chamar de gostosa. E, claro, são gradações muito diferentes. Mas eu acho que um dá base para o outro, sabe, Cora? Eu acho que sem
a objetificação que tolera esse tipo de comportamento, que é o comezinho do dia a dia, do você é gostosa, etc., você não chega a esse ponto aqui do sujeito mandar um áudio como se nada fosse, e até agora nada é, porque ele não acha que não é nada demais, você mandar um áudio para os seus amigos, colegas, falando atrocidades sobre mulheres gostosas na fronteira. É um negócio assim inconcebível para a gente, mas eu acho que está na mesma raiz, sabe? E eu acho que é também dali que se permite que um sujeito considere uma mulher posse dele e a mate se ele não tiver mais controle sobre ela. E é algo que acontece todos os dias no Brasil. É muito entranhado na maneira como nós somos como sociedade, né? Muito. E é verdade essa coisa da não posso nem dar uma cantada, né? Esse debate já rolou, eu já ouvi esse tipo de coisa. Não posso nem elogiar uma mulher que... E pode, gente, pode elogiar a mulher, mas assim, não pode mexer com a mulher, tirá-la do seu, enfim, invadir sua privacidade ou sua intimidade, ou mexer de forma não bem-vinda, né? Quer dizer, eu sou de uma época que eu estou fazendo 40. Quando eu era menina e ia para matinê, os caras me puxavam pelo braço. Era assim, e eu nunca, eu costumo dizer assim, eu tive uma mãe extremamente independente, com um exemplo, cresci com um exemplo extremamente feminista dentro de casa. Minha mãe segurava as contas, trabalhava fora, sempre me ensinou a não depender de homem nenhum, aquele discurso assim daquela época, mas a gente não teve teoria. A minha geração não estudou feminismo na escola, nem na faculdade de jornalismo de gênero. Então, quando acontecia comigo de alguém me puxar, deixar meu braço roxo, puxar cabelo, te empurrar porque você falou não quis beijar, ou te beijar à força, eu tinha uma certa resignação, sabe, Pedro? Eu não avaliava isso como algo estrutural, agressivo, intolerável. Eu acho que as novas gerações estão bem mais evoluídas nesse ponto, já não toleram isso e sabem, né, do tipo de agressão. Se eu tivesse sido criada, letrada, digamos, no feminismo, eu ia ter feito, acho que uma carreira mais interessante, mais rápida, eu ia ter me defendido, digamos, de situações abusivas, por exemplo, sabe, de uma maneira mais assertiva e forte. Dar nome às violências é algo muito importante. Também vejo que essas mulheres, por exemplo, uma rede de abusos, essas mulheres se fortalecem muito ao saber nomear a violência, porque elas sentem... É isso, né? A coisa do crime do estupro, que é um crime que gera vergonha e culpa em quem foi vitimada, né? Não é a pessoa que estuprou que está sentindo culpa, vergonha, medo, é a pessoa que foi vitimada, que tem medo de denunciar, que tem medo de falar. E então, aí o tal do estrutural passa por tudo, passa pela denúncia e o périplo que essa mulher vai passar, ela vai ser desrespeitada, assim, de dentro de casa pela família, passando pela delegacia, pelos psicólogos que a atenderem, no hospital onde ela for pedir um aborto, eventualmente, ou um kit de prevenção de doenças, sabe? Isso vai até o juiz, até você ficar, enfim, vocês lembram do caso do André Aranha, da Mariana Ferrer, que foi desrespeitada no Zoom, até pelo promotor de justiça que estava acusando o André de estupro de vulnerável, e ela foi desrespeitada pelo promotor. Então, você vai... E com aquela desimportância. A Mariana Ferrer, por exemplo, estava cercada de homens naquela audiência online. Era promotor, o próprio juiz, os defensores do réu, todos homens, e o sujeito usando fotos dela supostamente sensuais para dizer alguma coisa, enfim. Tendo acompanhado casos de estupro, especificamente no João de Deus, os casos vão, sim, desde casos em que há toque sem consentimento até penetração, e todos hoje em dia pelo Código Penal são enquadrados como estupro, porque não precisa da conjunção carnal, que é algo que já existiu na lei. O estupro só era considerado estupro se houvesse conjunção carnal. Mas, claro, o que eu vejo na prática, assim, entre as vítimas com quem eu conversei, é que o tamanho do trauma independe da conjunção carnal ou não.
Porque você ser violada sem consentimento, ser tocada, independentemente da extensão, causa danos para o resto da vida. Sim. Que às vezes são irreparáveis e são similares à síndrome do pós-traumática de quem sai de uma guerra, por exemplo, né? A memória com buracos, os gatilhos que devolvem você para aquele estado de pânico, síndrome do pânico é algo que muitas apresentam. Às vezes, uma incapacidade de continuar a viver, continuar a trabalhar, continuar a sair de casa, continuar a se relacionar. E o João de Deus, auto-intitulado médium, era uma celebridade mundial, era o maior médium do país, vivo, em atividade. As pessoas faziam peregrinações para a casa de Dom Inácio no centro de Goiás, todas de branco. Era um negócio que mobilizava muita gente, muita gente. Inclusive a Oprah Winfrey foi entrevistar o João pessoalmente, lá em Abadiânia, a Xuxa. Era um negócio assim, a gente, como imprensa, cobria o João, sabia quem ele era, sempre tratando como uma celebridade espiritual, um líder espiritual. E aí eu pautei uma repórter, a Helena Borges, para entrevistar a Zahira e também cavar esses comentários, puxar pessoas. A Helena tinha estado em Abadiânia recentemente, então a gente começou essa investigação ali no jornal. Até aquilo sair, em dezembro de 2018, foi um furo do Conversa com Bial, e aí no dia seguinte a gente veio com mais relatos no Globo. Foram então ali uns 3 meses de muita apuração e muito mergulho, inclusive em como dentro da redação vamos tratar esse tema. O que é apuração suficiente para publicar casos de estupro, relatos contra uma celebridade mundial e poderosa e bem relacionada com ministros, presidentes, etc., como é o João Teixeira de Faria. Então, foi desde a discussão dos procedimentos jornalísticos, tipo, vou pautar uma repórter mulher, porque a Zahira vai se sentir menos desconfortável ao repetir o relato dela para uma mulher. Como a gente tem que sentar para entrevistar, que tipo de pergunta que tem? Por exemplo, você pergunta se teve penetração, isso é importante? Você precisa dar os nomes dessas mulheres? Tudo isso, Pedro, a gente sabe, assim, não tem procedimento, não tem manual disso. Não tem, na redação você acha que a conversa foi muito fluida. Não, a gente tem que sentar e discutir, rediscutir procedimento. E quando finalmente o furo foi dado, em dezembro, 2 dias depois, era um sábado para o Globo, na segunda-feira a Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás instauraram a maior força-tarefa de um crime sexual no Brasil. E hoje, mais de 300 mulheres denunciaram para o Ministério Público. Isso que está registrado, com nome, sobrenome e endereço. Sendo que o João Teixeira de Faria mas era, na época, um sujeito que andava armado, a segurança particular dele era feita por um policial militar. Então, 320 mulheres se expuseram, com nome e sobrenome, diante desse sujeito acusando esse sujeito de estupro. E aí o caso... Enfim, a gente viu o tamanho é o maior caso de crime sexual do país. Talvez do mundo, né? Talvez do mundo, Cora. Talvez do mundo. A promotoria de Goiás estima em mais de 1.000 vítimas. Dado o tempo de extensão dos crimes e o fato de que um monte prescreveu, a mulher não quer mexer nesse assunto, algumas morreram, algumas não... Entendeu? O nível, o número de mulheres em potencial que não o denunciaram é imenso. E pelos relatos e pelo que eu entendi depois para o livro, os estupros eram sistemáticos e diários, e várias vezes por dia. Então, se você colocar isso no número de visitantes que o João recebia, a grandíssima maior parte era de fiéis dele, que estavam indo lá desesperadas por uma cura, às vezes de um ente querido, não dela própria, e o João usava isso para dizer que tinha que tocá-las. Então, para elas... Até a questão do consentimento, da culpa, era mais complicada, porque algumas não tinham falado não, elas tinham paralisado. Isso era o tipo de pergunta que me faziam no jornal, mas elas falaram não. Não houve consentimento, isso vocês podem ter certeza. Mas algumas não falaram não, porque elas paralisaram e ele as enganou, dizendo que aquilo era um procedimento para cura. Olha, é uma psicopatia, né? Porque é uma pessoa que não tem nenhuma empatia. É pessoa que absolutamente não consegue se ver no lugar do outro. Mas eu evito esse termo só para não
botar no pacote monstro, sabe? Ele fez uma monstruosidade e tal. Não, ele fez uma parada bem conscientemente. Ele achou que podia usar os corpos das mulheres como ele quisesse. É um comportamento visto bastante amplamente na sociedade, não nessa magnitude. Não são todos os homens naturalmente estupradores mesmo, nem potencialmente estupradores, mas a violência contra a mulher, ultrapassar essa linha do consentimento, é bem discriminado. Assim, é uma parada bem espalhada socialmente. A gente sabe como mulher e como amiga de mulheres que o cruzamento da linha do não é bastante mais frequente do que seria tolerável, né? Assim, muito frequente. Muito frequente. E é engraçado que é aí que a gente entra na questão do estrutural, né? do machismo, que quando o João continua fazendo, novamente, não só ele não perceber aquilo como algo que ele não tem direito de fazer, como todo um comportamento ao redor que está o tempo todo reafirmando que ele não está fazendo nada de errado. Então, o sujeito que ouve o não e acha que ele pode dar uma insistida e uma segunda insistida, e de repente forçar, tipo, dar uma apertada, puxar um cabelo, trazer a cabeça. Ele está vendo vários outros caras fazendo a mesma coisa. Né? Então, e durante toda a existência, até bem pouco tempo atrás, não havia uma queixa sistematizada, que é meio que uma confirmação de que é assim que se faz. Né? Uma naturalização, né, Pedro? Uma naturalização desse ato. Mas, gente, vocês estavam falando e eu me lembrei daquele clássico cartoon, né, que nós já vimos 1000 vezes, do homem da Idade da Pedra, com aquele tacape na mão, carregando a mulher pelo cabelo. Sim. Então, olha, é um cartoon. Mas é isso. Nós vamos ter que lutar e vamos ter que superar essa cultura milenar. Essa visão tão arraigada na sociedade de que o homem basta dar uma paulada na cabeça da mulher e sair puxando pelo cabelo, pronto. E a mulher é educada para ser dócil, ainda hoje, né? Essa socialização, desde a infância, é muito marcada. A gente é criada para ser dócil, educada, fala baixo e senta direito. E o homem é educado para ser o que quer que seja macho. Para ser virulento, violento, agressivo e conseguir o que ele quer. Cris, muito obrigado pela conversa. Obrigada a vocês por me receberem, eu adorei, foi ótimo. Quer dizer, foi ótimo dentro do tema tão duro, mas foi um papo ótimo. Agradeço a vocês por me receberem. Foi ótimo te ver, Cris. Muito tempo. Muito tempo. É ótimo. A gente ainda arranja um assunto mais agradável sobre o qual conversar dia desses, né? Por favor. Tá bom. Gente, até a próxima, então.